a palavra diz que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e não desistir. Porque há tempo para todas as coisas na terra, no céu, debaixo da terra, no mar. Há tempo de plantar, tempo de colher, de nascer, de morrer e assim por diante. Há tempo para todo propósito. E falando sobre a questão da perseverança, de orar constantemente, nós encontramos um exemplo de um homem que, em certa ocasião, uma palavra dele trazia à existência o poder sobrenatural de Deus. Esse homem se chamava Elias. Elias, com uma palavra, disse ao povo que haveria sequidão na terra. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele falou essas simples palavras e houve sequidão durante 3 anos e meio, 6 meses. Em outra ocasião, ele disse para uma viúva que a farinha da tua panela não ia se acabar e o azeite da tua botija também não ia faltar, até que o Senhor viesse fazer chover na terra. Se cumpriu. E assim por diante, foi acontecendo segundo a palavra dele, segundo o que ele determinava. Mas em certa ocasião, quando ele veio determinar que a chuva viesse, ele precisou orar mais de uma vez. Tem coisas que nós temos na nossa vida de resposta imediata. Eu vou enfatizar aqui nesses versículos, mas quero lembrar também que, em certa ocasião, ele fez o desafio aos profetas de Baal, e os profetas passaram o dia todo adorando seus deuses, apresentando as suas rezas, os seus rituais, e o fogo não desceu para consumir o holocausto. Uma oração simples, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Mas nessa ocasião, aonde ele ora para que chova, ele orou a primeira, a segunda, e assim por diante, nada aconteceu. E diz assim a palavra, 1 Reis 18, no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já estou ouvindo abundância de chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Ele orou uma vez, orou a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª. Na 7ª vez, o seu moço, seu servo, estava com ele ali, seu aprendiz: Senhor, depois de 6 vezes eu fui, olhei, nada, o céu estava limpinho.
Mas agora eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem. Ele disse, então vai lá e avisa Acabe que a chuva está descendo, está vindo a chuva. Ele precisou uma palavra dele para que viesse a sequidão. E 7 vezes orou para que viesse chover. O que eu quero que você entenda com isso? Há situações para acontecer em nossa vida que acontecem de imediato. Há situações que Deus faz, age e o sobrenatural acontece imediatamente. E há situações que há necessidade de uma perseverança, de uma persistência. Há uma necessidade de você não esmorecer. Há uma necessidade de você continuar focado no seu propósito e acreditar nas pequenas coisas. Na 7ª oração dele, o céu de imediato não se escureceu e veio a chuva. Não. Havia uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, da palma da mão do homem. Pequena. Mas ele sabia a capacidade, o poder que Deus tem e tinha na época, na oração dele, porque Elias não se faz presente conosco mais. Ele acreditava que daquela pequena nuvem ia vir um grande resultado, a abundante chuva viria. Então, nas pequenas coisas, nós devemos acreditar também que há a possibilidade de Deus fazer o impossível. E como na 7ª vez o jovem veio a responder, ele disse, olha, vai até o rei Acabe e pede para ele descer porque a chuva vai alcançar. Apressa. No versículo 45 diz, dentro em pouco os céus enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Ele estava no monte e parou à frente de Acabe. O sobrenatural de Deus é tremendo. O sobrenatural de Deus é incrível. Então, não adianta, por mais que você tenha ou não tenha experiência com Deus, em situações alguma você se desesperar, deixar o desespero tomar conta. Não adianta. Mas você fala assim, mas eu tenho orado tanto tempo, eu tenho perseverado tanto tempo que estou um pouco desacreditado já. Mas eu digo a você, não desanime. O tempo quem determina é Deus. Quem declara o tempo certo é o Senhor. Quem faz acontecer é o Senhor. Quem causa o impossível é Deus. Talvez você não tenha notado mudança alguma. Se você olhar no céu como Elias, ou servo de Elias ali, e ver uma pequena nuvem no céu, você nem imagina que vai chover. Creio que talvez se o servo de Elias não tivesse o contato que tinha ali com Elias, via que Elias tinha sobre ele a autoridade de Deus, deve ter pensado com ele, ou talvez duvidado, poxa, uma nuvem dessa aí não chove quase 4 anos, meu Senhor está ficando doido. Ele poderia pensar dessa forma, ou chegou a pensar talvez, a gente não está no coração da pessoa, é o que as pessoas tentam fazer também, desanimar você, olha, fulano não vai mudar, essa situação não tem jeito mais não, está ruim para todo mundo. As pessoas querem que você andem ou fique no comodismo. Só que você não pode ser dessa forma. O Deus que servimos, que acreditamos, é o Deus do sobrenatural. Que há situações
que ele vem de imediato a responder e dar o livramento. Mas há situações que é necessário a perseverança, o não abandonar a confiança, o não se entregar à situação. Se fosse necessário Elias ali orar a 8ª vez, ele iria orar, porque ele sabia que no tempo certo Deus ia responder ele. Se viesse a necessidade de ele passar o dia orando ali, ele iria. Porque esse mesmo Deus que fez a sequidão com a palavra dele, não foi a palavra de Deus não, foi a palavra dele, de Elias, segundo a minha palavra, Elias disse isso. O mesmo Deus que trouxe a sequidão segundo a palavra dele, também tinha o poder de fazer a chuva descer. E se fosse necessário orar 1000 vezes, ele ia orar. Mas a palavra dele não ia cair por terra, porque ele estava ali como um profeta do Senhor. E se isso não viesse a acontecer, o nome dele ia ser envergonhado. O nome de Elias seria envergonhado. Se não é profeta? E o nome do Senhor também seria envergonhado, porque ele servia a quem? Ao Senhor. Então, o não esmorecer você, a sua derrota, é claro, entenda bem, se você tem a sua vida diante de Deus ali, a sua derrota não glorifica o nome do Senhor, mas a sua vitória glorifica o nome do Senhor. Então as pessoas, vendo a sua perseverança, vão querer a sua vitória, vão querer ver, cobrar de você a vitória. Mas não está acontecendo, persevere, não desista. Mas eu já oro tanto tempo, acredita, o tempo certo acontece, o tempo determinado acontece. Mas quem determina o tempo é Deus. Ele quer olhar para você e ver você perseverante constantemente nessa fé. O Deus que atendeu a Elias é o Deus que vai atender você também. É o Deus que com a palavra dele, de Elias, fez a sequidão, com as orações, que não foi uma, a chuva caiu, e com uma oração fez o fogo descer do céu para consumir os profetas de Baal. É forte a palavra, muito forte. Isso foi um pouco antes, um pouco antes dele pedir que viesse chover. Ele orou ao Senhor, o Senhor atendeu. Ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Aí depois você lê aqui. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. É o mesmo. O Deus que atendeu a palavra dele, atendeu a oração dele, veio respostas de imediato, e depois ele teve que orar 7 vezes para que viesse a chuva. Então não desanime, persevere, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então o tempo é dele. Você não pode perder a fé, esmorecer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a essa pessoa que está desanimada já, que não aguenta mais orar, clamar, e talvez não tenha entendido que quem determina o tempo certo é o Senhor. Elias orou durante 7 vezes para que viesse uma pequena nuvem no céu. E aquela pequena nuvem, ele disse: vai chover agora, avisa Acabe. E choveu, meu Deus. E essa pessoa que tem orado tanto, ela vai obter do Senhor um sinal também, que o Senhor não a desamparou, que a sua resposta está chegando, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor que controla tudo, o Senhor que faz tudo acontecer. Então faça na vida dessa pessoa. Eu determino isso em o nome do Senhor Jesus.
Se você crê, diga graças a Deus. Que você tenha um excelente dia. Que a paz do nosso Deus esteja no seu coração. E que essa palavra fica enraizada dentro de você. E você crê no sobrenatural. Que Deus abençoe.